Ah, tudo bem? Vamos falar de programação orientada a objetos? Vamos falar de orientação a objetos para ser mais específico? Então, vamos entender o que que é orientação a objetos, no que ela pode nos ajudar e, principalmente, como que os programadores, como que as pessoas que desenvolvem, né, em Java, em C Sharp, em programas, em códigos, em linguagens orientadas a objetos trabalham. Ok? Então, vamos entender um pouquinho, de tudo isso, ok? Para a gente entender disso, é importante a gente falar de uma coisa chamada UML, tá? O que seria o UML? O UML, na verdade, ele é uma linguagem padrão, ou seja, uma linguagem universal, tá? Hã, é uma linguagem que ela é falada através de diagramas, tá? Que ela serve para estruturar os softwares, ok? Então, em qualquer lugar do mundo que você for, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, no Japão, em qualquer lugar do mundo que você for, quando você estiver trabalhando com projeto de software, tá? E principalmente com projeto de software orientado a objetos, você vai ouvir falar de UML, tá? O que que esse UML faz? O que que essa, linguagem de modelagem universal, o que significa isso, tá? Essa linguagem de modelagem universal, ela faz o quê? Ela cria diagramas, e nesses diagramas, você vai, modelar o seu software. Você vai construir o seu software. Então, muitas vezes, esses diagramas, né, essa modelagem, ela é feita antes da programação, tá? E quando você faz ela antes da programação, você ganha tempo, tá? Por quê? Porque você consegue identificar e ver as suas necessidades antes de ir para a linha de código. Muitas vezes as pessoas vão direto. Então tem aquele imediatismo, então já vai direto para a linha de código, digita, já sai programando, codando, né, e fazendo, e isso muitas vezes acaba atrapalhando. E por que que acaba atrapalhando? A gente fala que acaba atrapalhando. Acaba atrapalhando porque quando você já vai direto para a linha de código, ou seja, você já coda direto, você acaba, tendo retrabalho, né. Já quando você começa diagramando, ou seja, pensando sobre esses códigos, o que que você faz? Você, na verdade, você consegue identificar, principalmente nos trechos mais complexos, o que precisa ser feito. E aí, quando você vai para o código, ou seja, quando você vai para a programação, você já vai entendendo melhor como que funciona cada coisa, tá. Então você já vai entendendo melhor a complexidade de cada item. Dessa maneira, você ganha tempo, né. Você ganha tempo e você também, utiliza melhor os seus recursos, tá. Então, é muito importante você saber de tudo isso. Outra coisa muito importante é você ter a documentação do seu sistema. Por quê? Hoje você está aqui, você está lá mexendo no seu código, no seu sistema. Amanhã a gente não sabe, tá? Pode ser que hoje você está montando um sistema para sua empresa e amanhã a sua empresa bomba e você não vai conseguir mais ir lá dar manutenção no seu software. E aí, como que você vai fazer? Você vai ensinar alguém? Você vai ter tempo de parar para ensinar alguém a ir lá dar manutenção? Não sabemos. Então, se você tem toda a documentação do seu software, fica muito mais fácil de alguém ir lá e fazer a documentação. Então, isso daí auxilia bastante, tá. Então, as empresas trabalham muito com esse tipo de coisa. Então, as empresas trabalham bastante com a parte de artefatos. Então, o ML, para quem trabalha com programação orientada a objetos, é algo extremamente necessário. Conhecer o ML é, assim, primordial. E você vai ver que entender o que é o ML, conhecer o ML, vai te ajudar na programação. Então, ajuda
muito, até entender o porquê das coisas, tá bom? Bom, para a gente entender o ML, nós temos que entender seu principal diagrama, tá? A gente tem que entender seu principal diagrama. E qual que é o seu principal diagrama? Tudo bem? O seu principal diagrama é o diagrama de classes. Esse mesmo aí, ó, diagrama de classe. Ele é até bonitinho. Eu falo que dá a impressão, quando a gente fala diagrama de classe, que a gente vai entrar numa sala de aula, né? E lá vão estar as cadeirinhas, tudo. Mas não é bem assim. Vamos entender o diagrama de classes. Bom, o diagrama de classes, ele é um dos mais usados. Então, ele representa, né, na área de programação, toda a estrutura de um sistema. Então, esse aqui, ó, que eu estou mostrando aqui em cima, tá vendo esse desenho? Ele é um desenho mais ou menos do que é um diagrama de classe, tá? Faltam seus componentes, mas aí a gente vai entender cada componente, cada item, e até mesmo depois como esses itens vão para a programação, como que ele funciona dentro da programação, tá? Então, quando a gente trabalha, independente se a gente está fazendo um software, se a gente está fazendo um game, independente do que a gente está fazendo, o ML vai auxiliar a gente, esse diagrama de classe vai auxiliar a gente na programação. Porque você vai ver, se você montar direitinho, na hora de você fazer a programação, fica muito mais simples. Porque é simplesmente você pegar o que está escrito aqui no diagrama e passar para o código, e escrever no código. Então, acaba se tornando muito simples, muito mais simples do que se imagina, tá? E aí eu costumo dizer que tira um pouco da complexidade da programação, tá? Por quê? Porque você consegue olhar, você consegue visualizar. Então, tem gente que tem mais dificuldade na programação, quando ela olha para o ML, principalmente para o diagrama de classes, ela consegue enxergar e consegue visualizar o que precisa ser feito. Ela olha e fala, era só isso? Sim, era só isso. Então, é você pegar o diagrama e escrever ele lá no seu programa, tá? Escrever ele lá na sua linha de código. É só isso que você tem que fazer, tá bom? Então, vamos entender ele ali passo a passo, tá? Então, o diagrama de classes, tá? O diagrama de classes, ele, na verdade, ele é o principal diagrama, né, de UML, tá? Então, ele vai representar as funções do sistema, tá? Então, a gente não vai pensar muito em designer, tá? Mas sim nas funções do sistema. E aí a gente vai ver os subconjuntos, qual vai ser a sequência, tá? Quais vão ser as interações que as classes vão ter entre si, tá? Vamos entender o que são atributos, o que são métodos, como que as classes podem ser divididas. Então, a gente vai entender esse mundo de orientação a objetos. A gente vai entender como esse mundo de orientação a objetos pode ser descrito e principalmente como que ele pode ser trabalhado, tá? Então, eu falo que abre um pouco a nossa mente quando a gente entende, tá? E não tem jeito. Se você não entender o conceito, fica muito difícil de trabalhar a programação, tá? Principalmente a programação mais complexa. A programação mais simples, né, ela é fácil. Você vai lá no dia a dia, coda, faz, monta, ela é muito simples. Agora, a programação mais complexa, se você não entender, não tem jeito, tá bom? Não tem como, fazer. Bom, quando nós estamos falando de componentes de diagrama, então nós estamos falando, por exemplo, dos itens que compõem um diagrama de classe, um componente muito importante é o objeto, né? Então, o que seria um objeto? Quando eu falo de um objeto, né, quando eu estou descrevendo um objeto, é muito, como se diz assim, comum eu perguntar, né? Falar assim, o que seria um objeto, né? O que você me define como objeto? E aí as pessoas responderem para mim assim,
tudo que eu posso pegar, né. Sim, ou algo que eu posso pegar que é um objeto. Por exemplo, uma caneta. Tô com uma caneta aqui na minha mão. Uma caneta é um objeto? Sim, uma caneta é um objeto. Um óculos é um objeto? Sim, um óculos é um objeto, né. Então um prédio, uma parede, uma porta, né, um carro, um caminhão. Então tudo que eu possa pegar é um objeto, só que é um objeto físico, né. Então é um objeto, é uma entidade física, tudo bem? E, assim, tá certo? Tá certo. Só que existe outros tipos de objeto. Existe um objeto no sentido conceitual, tá? Então existe um objeto de formas abstratas. O que que são esses objetos de formas abstratas? São objetos que eu não consigo tocar, ou seja, são objetos não palpáveis. Nossa, que estranho, né, Érica? Não palpáveis? Esquisito, hein? Muito esquisito, não é? Aí a pessoa vira para mim: "Não, ela tá ficando doida. Como não consigo tocar?". Por exemplo, um sonho. Um sonho é um objeto? Sim, um sonho é um objeto. Por que que ele é um objeto? Porque eu consigo descrever ele. Ele tem um comportamento, ele tem uma identidade, então ele é um objeto, certo? Um pensamento. Um pensamento também é um objeto, só que é do tipo conceitual. Então eu tenho um conceito, né, de um pensamento, então ele é um objeto. Matemática, se eu falar sobre matemática, matemática é um objeto? Sim, é um objeto. É um objeto do tipo conceitual, tudo bem? Ah, e existe ainda um terceiro tipo, que é um objeto do tipo software. E o que que seria um objeto do tipo software? Um objeto do tipo software, ele é representado, por sistema. Então ele representa um sistema. Então, um objeto do tipo software, ele representa para mim um sistema. Então, por exemplo, um usuário, um e-mail, um controle de acesso. Então, tudo isso são o quê? São, objetos, só que são objetos do tipo software. Ok? Então são objetos do tipo software, tá? Então o objeto, ele é uma entidade que tem uma fronteira bem definida, né? Então ela tem uma fronteira bem definida e ela tem uma entidade, né? Ela tem uma identidade, né? Que pode ser encapsulada ou não, tá? Então eu posso encapsular até mesmo o seu estado e o seu comportamento, tudo bem? Mas todo objeto possui, tá? Do jeitinho que tá aí. Todo objeto possui um estado, um comportamento e uma identidade, tá bom? Então, o objeto é tudo que eu posso tocar, sentir. Então, de uma maneira bem simples, uma cadeira é um objeto, né? A identidade dela, né? Se a gente for falar de identidade, qual que é a identidade da cadeira? Deixa eu até pegar aqui e anotar aqui. A identidade é a cadeira, a própria cadeira. O estado dela é estático, né? Porque ela fica ali paradinha. E o comportamento dela é sentar, porque eu posso sentar numa cadeira. Então, já um sonho, né? Ele não pode ser tocado, mas ele também é um objeto, tá? Porque eu também consigo colocar. Então, pode ser um sonho bom, quanto um sonho ruim. Ele tem um tempo de duração. Então, qual que é o tempo de duração que ele tem, né? Então, ele tem um comportamento. Então, eu tenho tudo isso dentro de um sonho. Então, eu tenho aqui, no caso, um objeto. Tudo bem? Aí, esse objeto, né? Esse objeto aí, que é bem bacana, ele também, né, pode ser dividido em classe, tá? Ele pode ser dividido, ele pode ser classificado. E aí, como que funciona a classificação, né? Como que funciona essa classificação? Como que funciona, eh, esse estado aí de classe? A classificação é uma coisa que, assim, como posso dizer?
ocorre no nosso dia a dia, tudo bem? Então, ocorre no nosso dia a dia. Todos nós somos classificados. Então, por exemplo, numa sala de aula, nós temos uma classificação. Temos a classe professor e a classe aluno, não temos? Então, temos a classe professor e a classe aluno. Todos nós somos pessoas. Então, somos pessoas, todos nós somos iguais. Porém, existe uma divisão, que existe a classe professor e a classe aluno. Então, nós classificamos esses objetos pelas características, né? E às vezes até pelas ações que elas realizam. Então, quando você tem um objeto, você pode sim classificar ele, tá? Então, a gente classifica esses objetos, né, de forma que eles fiquem no lugar exatamente de onde ele será construído, tá? E aí fica melhor, tá? A classe ela serve como base para a construção desses objetos. E aí a classe ela tem como forma os atributos e os métodos, tá? Então uma classe ela é formada por atributos e métodos, tá? Eu costumo dizer que a classe é como se fosse uma forminha de bolo. Na tua casa deve ter uma forma. Sabe aquelas formas de bolo? Pode ser com buraco no meio, sem buraco, quadrada, redonda, formas, tá? Uma forma de bolo, ela serve para fazer o quê? Bolo. Às vezes pudim, mas normalmente serve para fazer bolo, certo? Que bolo que eu posso fazer dentro daquela forma? Eu posso fazer bolo de chocolate, bolo de laranja, bolo de cenoura, posso fazer bolo, qualquer tipo de bolo, certo? Mas ele sai sempre no mesmo formato, ele sai sempre dentro da mesma forminha. O sabor não importa, mas o bolo sai sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque ele sai dentro de uma forma. A classe é essa forma. Então, por mais que as pessoas sejam diferentes, então muda a cor dos olhos, a cor do cabelo, a altura, o nome, elas sempre serão pessoas. Então, se eu tiver uma classe pessoa, só sairão da classe pessoa objetos pessoas, certo? Com atributos diferentes. Porém, todos sairão como pessoas, ok? Então, só sai da classe pessoa, pessoa. Só sai da classe cliente, cliente. Só sai da classe carro, carro. Só sai da classe animal, animal. Então, a gente tem que ter isso em mente, bem descrito na nossa cabeça, tá? Para a gente entender. Então, sempre ter isso em mente. Então, só sai da classe o objeto que está lá dentro da classe. Então, a classe ela só sai os objetos específicos dela. Não consigo sair nada mais do que o que já foi descrito para ela, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui os objetos, tá bom? Então, eu tenho um objeto aqui, homem, tartaruga, leão. Todos eles são da classe animal, tá? Tem os animais racionais e os animais irracionais. Porém, todos aqui são animais. Aqui do lado, eu tenho a classe vegetal. Então, tenho o alho, cenoura, tenho uma rosa. Então, todos aqui são vegetais. Então, da classe vegetais, só vão sair objetos do tipo vegetal. Então, não adianta tentar sair um cachorro daqui que não vai sair. O cachorro vai sair da classe animal. Do mesmo jeito que não adianta sair uma rosa daqui que não vai sair. Só vai sair da classe vegetal, tá bom? E assim por diante. Então, quando a gente cria uma classe, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque só vai sair da classe aquilo que eu colocar dentro da minha forminha, nada mais do que aquilo, tá? Então, eu falo que isso aqui são exemplos do dia a dia, porém, só vai sair aquilo que tiver que sair. Não adianta, eu brinco que não adianta a gente inventar moda, tá? Não adianta inventar moda porque não rola, tudo bem? Não rola, de jeito nenhum, tá? E aí vamos entender, porque assim, a classe, ela é feita por atributos e métodos, certo? Então, vamos olhar aqui em cima, ó. O que são atributos? Então, o atributo, ele vai representar as informações que o objeto pode ter.
tá? Então ele vai trazer para mim as características do objeto. Então, quais são as características do objeto? O que que o meu objeto pode ter? O que que define o meu objeto, tá? Então, eu preciso, por exemplo, de uma classe, de cliente, por exemplo, eu posso ter o nome, eu posso ter, sei lá, telefone, posso ter o endereço, tá? De uma classe de funcionários, por exemplo, eu posso ter o nome, posso ter data de admissão, o cargo, o número de matrícula, né? O salário. Então, assim, tudo isso são o quê? Vale para todos os funcionários? Sim, vale para todos os funcionários. Eu preciso ter essa informação de todos os funcionários. Então, quando eu preciso ter uma série de informações de uma quantidade de pessoas específicas, então, por exemplo, assim, eu tenho um grupo de pessoas que eu preciso ter a mesma informação, ou seja, os mesmos atributos, eu crio uma classe para. Então, eu verifico lá, preciso ter informações referentes a um tal grupo de pessoas. Quais informações? Descrevo as informações, então significa que eu preciso criar uma classe para ela, uma classe específica para ela, tá bom? E aí eu crio, são os atributos. Depois dos atributos, eu tenho o método ou operação. Olha, eu me colocando mais para baixo, vou colocar na mesa de reunião. Deixa eu ficar mais bonitinho. Isso aqui não tem o que fazer, né? Eu falo assim, a pessoa tá montando, né, o vídeo e ainda tem que ficar fazendo gracinha. Ninguém merece, né? Bom, vamos lá. Vai assistindo. Se cansar, você para, dá risada, volta, vai beber água, tá? Aguenta a pessoinha, tá bom? O estado, né, na verdade, o método ou operação, ele é representado pela máquina de estado, na verdade, tá? Então ele vai determinar como que o objeto vai agir, tá? Então, qual o serviço que vai ser solicitado para o objeto? Então, o que que o objeto vai poder ou não fazer, tá? Então, eu determino o que que o objeto vai poder ou não fazer, tá? Então, um outro objeto vai chamar ele, ou uma outra classe vai chamar ele. Então, o que que ele vai poder realizar ou não, tá? Então, quais as operações ele vai poder fazer, tá? Então, os comportamentos, né, quando a gente está trabalhando com orientação a objetos, né, é importante a gente pensar que, assim, eu posso fazer todos os métodos, como posso não fazer nenhum, tudo bem? Então, por exemplo, se eu tenho a classe pessoa, tá? É bem idiota isso que eu falo, mas é. Na classe pessoa, todas as pessoas, elas podem andar, falar, correr, gritar, né, comer, reclamar, pode fazer tudo. Porém, aí vão me perguntar, mas eu tenho uma pessoa que é deficiente visual, não pode ver, mas tem um método ver. Não significa que ela vai usar o método. Então, pode existir o método, mas não significa que ela vai usar. Então, você pode deixar o método lá e aí você vai decidir se vai usar ou não. Pensando em orientação a objeto, pensando em classes na prática, né? Pensando em objetos do mundo real, né? É importante a gente pensar em tudo isso, tá? Seria interessante agora você pausar esse vídeo, tá? Pausa o vídeo e fazer um exercício, tá? Pegar um papel, uma caneta e fazer um exercício. Pensa no mundo real, tá? Pensa no mundo real. Você vai pegar dois objetos. Pense em dois objetos no mundo real. Anota lá no seu papelzinho. Depois que você pensou nos dois objetos, você vai pensar em atributos, tá? E métodos para esses dois objetos, ou seja, em propriedades e comportamentos para esses dois objetos, ok? Então, pausa o vídeo, pausa agora, nesse momento, pausa o vídeo, pega dois objetos do mundo real, ok? E pensa em comportamentos, né? Ou seja, atributos e métodos para esses dois objetos, tá?
Vai lá que eu já volto. Pensa lá para a gente ver se você entendeu o que a gente fez, tá bom? Pensa lá que eu já volto. 2 segundinhos, hein? Bom, pensando na parte de diagramação, né? Então, pensando no diagrama, então nós podemos, nós montamos dessa maneira o diagrama de classes, tá? Então, como que ele é construído, como que ele é montado. Então, essa aqui é a representação dele. A primeira parte, que é essa parte aqui de cima, ó, nós colocamos o nome da classe, tá? Embaixo, nós temos os atributos, sempre ele vem com o tipo. Então, tem aqui, ó, 2 pontos e o tipo. Então, por exemplo, assim, se o atributo, por exemplo, nome, ele pode ser do tipo string ou do tipo int inteiro, tá? E embaixo, o método, tá? O método, ele sempre vem com um tipo aqui dentro, por exemplo, eu quero saber se ele vai ter, se ele vai receber algum parâmetro, tá? Então, se ele vai receber ou não. Se ele não receber nada, fica vazio essa parte aqui, esses parênteses. Se ele for receber, que valor que ele vai receber. E aqui, qual tipo de retorno, se ele vai ter retorno ou não. Se não for ter retorno, void, né? Se for ter retorno, que tipo de retorno? Se é um int, se é um boolean, se é um string. Então, qual tipo de retorno que ele vai ter. E aí, as classes, elas podem ter um relacionamento entre elas, né? E aí, o relacionamento que elas podem ter entre elas é, por exemplo, o relacionamento do tipo de agregação. Então, uma agregar valor à outra. O de generalização, né? O de generalização do tipo extend ou do tipo de associação. Mas aí a gente vai olhando aos poucos cada uma delas, tá? E aí é importante a gente ver e identificar uma classe, né? Então, a gente pensar assim, como que eu identifico uma classe, né? Porque, assim, um monte de pontos de interrogação aparece na nossa cabeça. Tá, legal. Mas como dentro de um sistema, então, se eu estiver montando um sistema, como eu identifico o que é uma classe e o que não é? Então, quando eu estou desenvolvendo, né? Então, eu preciso saber identificar, saber se pode virar uma classe ou não. Mas isso aí é algo bem, é uma tarefa bem difícil, bem complicada, tá? Por quê? Você tem que tomar cuidado, porque assim, um excesso de classes pode te causar problema, como também a falta de classes pode te causar problema. Então, é importante você saber identificar e saber dizer se precisa ou não dessas classes. Então, você identificar, classificar e verificar é importante. Então, você compreender quais são os atributos e saber dividir e separar, né, tudo isso. Então, a gente precisa entender as necessidades, tá? Então, isso daí é algo muito importante e muito interessante, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente identifica uma classe, tá? Existem algumas perguntinhas básicas. Vou colocar aqui as perguntinhas básicas para a gente identificar uma classe, tá? Então, colocando aqui as perguntinhas. Primeira pergunta. Existem informações que precisam ser armazenadas? Será que a gente precisa armazenar alguma informação? Se existir algum dado que tem que ser guardado para ser utilizado posteriormente, então esse dado é um candidato a se tornar um atributo de uma classe. Então, ó, presta atenção. Olha a pergunta. Existem informações que devem ser armazenadas? Olha na resposta aqui, ó. Se existir algum dado que tenha que ser guardado, então às vezes eu tenho um dado, putz, eu preciso guardar essa informação, né? Preciso armazenar ela. Então, ela é uma forte candidata de ser um atributo, tá? Então, forte candidata aí. Próxima pergunta. Existem sistemas externos que precisam ser acessados? Então, vou ter que acessar algum sisteminha externo? Sei lá, um sistema de cartão de crédito, ou um sistema, não sei, um sistema externo? Vamos para a resposta.
os dados provenientes de outros sistemas, sejam eles orientados a objetos ou não, porque eu posso acessar sistemas que não são orientados a objetos, tá? Devem ser encarados como atributos pertencentes a uma determinada classe de um sistema externo. Ou seja, eu preciso armazenar essas informações. Olha que legal. Então, toda vez que eu tiver que acessar um sistema externo, eu vou ter que guardar como eu vou ter que acessar. Então, é legal eu ter uma classe só para isso, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui nossa brincadeira. Existem bibliotecas, modelos e ou componentes externos que serão utilizados pelo sistema modelado? Então, vão ter essas bibliotecas, esses componentes, será? Então, da mesma forma dos sistemas externos, eles também são candidatos a classes no sistema composto. Então, eu tenho que pensar tudo isso. Olha a complexidade da coisa. Parece uma coisa tão simples, mas eu tenho que pensar muito bem antes de colocar. Então, olha, quanta coisa pode me virar uma classe, né? Pode me trazer uma nova classe. Qual papel exercem os atores dentro do sistema? Isso é importante. Quem são os atores? Os atores podem ser sistemas externos, pode ser o seu cliente, tá? Pode ser o seu usuário, sabe aquele carinha que vai programar? Programar não, que vai usar o seu sistema? Então, esses são os seus atores. Então, qual que é o papel que eles vão ter dentro do seu sistema? Entendeu? Qual que é a importância deles ali dentro do seu sistema, tá? Em alguns casos, o papel do ator é visto como uma classe, tá? Em virtude do sistema ter a necessidade de usar atributos que pertencem a esse ator, tudo bem? Então, se for um sistema externo, dependendo, precisa. Se for um usuário, dependendo, precisa. Então, você tem que pensar muito bem em tudo isso, tá?